jogo de empreender não é um jogo de você ganhar o jogo, é um jogo de você continuar no jogo. Então nunca tome decisões que podem te tirar do jogo. E a outra coisa que eu falo assim, sempre que você vai planejar o futuro do negócio, né? Você pensa assim, qual que é o melhor futuro possível? O maior futuro é sempre aquele que te dá mais opções. Então eu tô sempre buscando isso no meu negócio, assim. Olá, eu sou Alexandre Abramo. Eu sou o Cleiton Maranhão. Eu sou o Rodrigo Vinhas e esse é o Hotmartcast. Meu querido... Isso é a vinheta? Você nem sabe como é que é a vinheta. Você tá... Ô, Cleiton. Vinheteiro. Aí começa o Globo Repórter. Começa, tá Vinhas e o vinheta. Aí, ó. Começamos bem. Já perdemos 40%. A audiência falou, não, é isso que eu vou assistir. É isso. Vamos cortar Estou essa aqui parte, pra senão isso. não fodeu. Não, deixa. Meu querido Rodrigo Vinhas, Grande Abramo. obrigado pela presença. Tamo junto. O Vinhas estava na nossa primeira lista. Quando a gente Exatamente. fez a primeira lista lá. Ó. Aqui, Aí a gente nós. tá ali, vamos chamar o Vinhas. Putz, essa agenda agora não dá, vamos chamar de novo. Agora temos Rodrigo Vinhas. Para quem não conhece o Rodrigo Vinhas, a gente vai deixar você falar um pouquinho, mas o currículo do Vinhas é um negócio que, se eu tomar o primeiro fôlego aqui, eu não termino de falar o currículo do Vinhas. Mas, basicamente... Nós Amigo temos aqui, é isso, né? Nós temos aqui um dos maiores produtores da história desse mercado, um precursor no modelo de agência, que lançou diversos produtores gigantes e continua fazendo isso ao longo do tempo. Fundou não só a Gratitude, depois a Grativer, e continua fundando ideias novas cada vez mais. A boatos. A boatos, ideias novas. E ganhou 2 vezes a melhor performance de agências da Hotmart. Porque só teve 2, né? Porque só teve 2. Então, as 2 vezes. Não sei o que aconteceria depois, né? Então, pra mim, no final foi bom que só teve 2, né? Porque até hoje eu fico assim, eu ganhei as 2 últimas. Faz uns 4 anos que eu tô falando isso. 100% de aproveitamento. Então, Vinhas, obrigado pela presença. Tamo junto. Vamos dizer, a pessoa que chegou de fora, a grande maioria das pessoas aqui te conhecem. Mas vamos dizer alguém que não te conhece. Como que você se apresenta para as pessoas? Eu me considero um estrategista digital. Eu vi o episódio aqui da Priscila, né? Que ela separou, assim, o que é estrategista, o que é... Tá, mas eu me considero mais uma pessoa que desenvolve outros negócios, né? Que desenvolve outras pessoas, que eu procuro ajudar outras empresas a atingir aquele potencial delas ali. Então eu trabalho diretamente com o Pedro Calabres e com a Liz Vals. Então a gente é sócio que a gente toca a operação. E a gente é sócio de mais ou menos umas outras 12 ou 13 empresas que são de mentorados meus que a gente ajuda a acelerar. Então, meu negócio principal é ter uma aceleradora de negócio. Então, vamos aprofundar nesse troço, Vinhas, que é uma coisa que eu te falei que eu queria conversar com você aqui. Eu particularmente... Por sinal, Hotmart, me nota. Eu particularmente JP, me nota. acredito que o Vinhas é o cara que tem o melhor faro no mercado todo, para descobrir produtores que ainda estão começando e serão gigantes. Por favor, manda esse pro JP aí, pro Matheus. Você tem um faro para esse negócio, Vinhas, que eu nunca entendi. Você entende? Você consegue decupar e contar o que tem nisso aí? Bom, primeiro é a coisa da experiência. Eu trabalhei com eu vim do mercado de artistas. Fonográfico, certo? Eu era empresário de vários artistas. Eu fui empresário do Jorge Benjor, da Palavra Cantada, do Arnaldo Antunes. Então, eu acho que assim, eu trabalhei muito tempo isso, assim, qual artista vai dar certo? E errando várias vezes, né? Eu só conto os que dão certo, né? Tiveram vários que não deram. Claro. Eu não vou citar nomes, mas assim, vários que... Teve alguns que foram muito legais, mas não deram tão certo comercialmente, tipo a Ana Canhas, por exemplo. Mas eu acho que assim, eu tô nesse negócio de construir audiência e rentabilizar a audiência desde o começo dos anos 2000. Então, quando eu vim pro digital, era muito parecido. Porque é você estudar um mercado consumidor, quem são os grandes players daquele mercado, identificar padrões, e aí você determina se aquela pessoa pode ou não ir mais longe e tal. Acho que aquela coisa que todo mundo fala, né? O sucesso deixa pistas. E depois de você ver tantas vezes aquilo acontecendo, você passa a identificar com mais facilidade. E eu acho que também tem uma coisa que é muito... que as pessoas não levam muito em consideração, mas é o que eu mais levo em consideração. É o perfil psicológico da pessoa. Do empreendedor.
do expert ou do artista. Comenta mais sobre isso aí. Porque assim, bom, eu não sei se você já viram aquela série da Netflix, o Playbook. Aham. Sim. Então, aí é muito parecido com aquilo. O José Mourinho, ele pega e começa a treinar o Porto. Aí o Porto tá detonado, assim, caindo de divisão, sei lá o quê. E, pô, o Porto é um time bem pequeno, assim. E o que ele faz? Na hora que ele vai começar a recrutar os caras, ele fala, eu quero recrutar gente que tem sangue no olho, que é agressivo, que tá disposto a se sacrificar, fazer o que precisa ser feito para aquele negócio dar certo. Então, claro que ele precisa pegar um cara que tenha um mínimo de habilidade, mas é o que eu sempre falava quando eu era empresário de artista. O artista que vai dar certo não é campeonato de quem canta melhor. Não é isso. São outras características que importam mais. Eu trabalhei muitos anos com o Arnaldo Antunes, né? 10 anos. E ele é um dos maiores compositores do Brasil, um dos caras que mais arrecada direito autoral e tal. E ele não tem tantos grandes sucessos, mas ele tem um tanto razoável, né? Muitos são cantados pela Marisa Monte, pelos Tribalistas, não sei o quê. E as pessoas ficam assim, nossa, mas o Arnaldo só faz música assim, né? Certa e tal. Só que a média das pessoas que faziam música, eu não sei o número exato, mas vamos supor, era 40. 30 a 40 na carreira inteira. O Arnaldo tinha 800 músicas. Caraca, bicho. Então, assim, a probabilidade dele acertar era muito maior. Então, assim, eu aprendi isso muito com ele. Essa coisa de você estar sempre trabalhando, sempre trabalhando, sempre trabalhando. Então, eu fui sempre escolhendo os meus experts pensando nisso, assim, no perfil psicológico da pessoa, muito mais do que na habilidade técnica. Porque eu acho que a habilidade técnica, se a pessoa tiver o perfil psicológico certo, a habilidade técnica você consegue modular. E nessa série mesmo no Playbook, mostra essa história do cara chega no Porto, que é um clube pequeno de Portugal, ele começa a ir nas séries menores para recrutar os caras, e ele só busca perfil psicológico, e eles vão, e eles ganham a Champions League. Tipo assim, sei lá, Davi e Golias, né? Uhum. Purinho. E o cara, e como que ele fez isso? É basicamente focando nessa coisa do perfil comportamental. E eu acho que isso funciona em qualquer ambiente que você está trabalhando dentro dessa creator economy, né? As pessoas, quem vai estar disposto a fazer tudo o que precisa por aquilo. Um outro exemplo é o Érico, que veio aqui, né? Uhum. O Érico o cara é o cara mais consistente do mundo, assim, né? Sei lá. Atleta olímpico. O Jota e o Matheus falam que é atleta olímpico. Cara, o cara assim, você vai no YouTube dele, tem 2.600 vídeos. O cara que já faturou o que ele fez, a revolução que ele fez no mercado. Sei lá, ano passado, eu tô lá no Instagram, assim, de bobeira, aí eu entro lá no Instagram e tá lá, o Érico ao vivo, 7h47. Então, o 6 em 7, não sei o que. Falo, o cara que já ganhou tudo que ele ganhou, já conquistou tudo que ele conquistou. Tá lá no dia do Natal, no 13º ano dele fazendo isso. É isso, não tem como esse cara não dar certo, né? O outro cara que é assim é o Tesma, né? O Sobral, esses caras, além deles serem bons tecnicamente, mas isso não é o mais importante, né? Ô Vinhas, você falou disso do perfil, né? Que isso é identificável. Vamos mergulhar um pouco mais. Uhum. Quais são as características que você enxerga? Você já falou um pouco do sangue no olho, que é aquela determinação, consistência, mas deve ter mais coisa. Sim. O que mais que você costuma olhar para poder apontar o dedo e falar assim, tá aqui uma pessoa... Vamos dar um exemplo aqui. Sabrina, Uhum. que é uma pessoa que eu conheci no seu Mastermind e que tá arrebentando. E quando eu conheci ela, sei lá, não tinha faturado nem 300 mil ainda. E... Ela entrou no meu Mastermind, ela tinha faturado, isso foi em 2019, eu acho, ou 18. Ela tinha faturado 70 mil reais. Aí ela falou pra mim assim, o que eu faço agora? Eu falei, eu vou te falar uma coisa, você vai achar meio estranha, mas é verdade. Aí eu falei, você devia pegar todo o seu dinheiro e dar pra mim. compra meu... Eu falei, porque você tem potencial e tal. Aí ela falou que depois o marido dela falou, você acha? Ele fala isso pra todo mundo, né? Mas você não fala, na real você não fala. Não falo, porque realmente Tanto que eu investi na empresa dela depois e paguei muitas vezes os 70 mil lá que eu peguei dela naquela época. O que a Sabrina tem que é especial? Que fez você ver que ela ia ser especial? Então, primeiro a história da pessoa. Então, assim, no caso da Sabrina, ela ensina as pessoas a passar na faculdade de medicina. A Sabrina, ela tinha sido primeiro lugar na UFMG com 19 anos. Perfeito. Então, assim, ela fez pra ela primeiro. Então, ela trilhou aquele caminho pra ela mesma. Segundo, ela fez isso pra outras pessoas. Ela já tinha feito isso pra várias outras pessoas. Só que num esquema, tipo assim, 1 a 1, né? Terceiro, quanto que ela estava disposta a isso? A correr atrás do negócio e tal. Então eu via que ela era muito agilizada, só que ela não sabia o caminho que ela tinha que fazer.
pra fazer isso. Do ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista técnico, então, assim, ela não sabia, tipo, o que ela precisaria fazer pra construir audiência, o que ela precisaria fazer pra rentabilizar essa audiência que ela construísse, como criar uma esteira de produtos e tal. E o valor, que ela tinha esse valor de muita contribuição. Porque a pessoa que tem valor de contribuição, o mundo sempre vai ajudar ela. Então, ela vai conseguir as coisas, assim, né? Então, assim, ela tá sempre plantando. Eu percebia que ela era muito querida e tal, então... tanto que, por exemplo, ela ganhou lá ano passado... Ganhou. A gente faz tipo um campeonatinho de quem contribui mais, aí ganha uma viagem internacional. Esse ano passado foi pras Maldivas. Ela ganhou, assim, ela ganhou de um tanto que eu tive que falar, assim, no meio do negócio. Pessoal, por favor, votem em outra pessoa, que senão não vai ter... Não vai ter dois. Não vai ter como eu dar o segundo prêmio, lugar. o terceiro lugar e tal. Então é isso, Aí a outra coisa que também é importante é a capacidade de comunicação. Porque isso... Claro que tem aqueles oradores natos, mas também é muito passível de ser desenvolvido. Então, uma pessoa que tem um mínimo talento pra fazer isso, e ela tá disposta a estudar, né? Então você pega esses caras tipo Clóvis de Barros, Pedro Calabres, você vê que até a cineoide, né, do que os caras estão falando, então assim, você vê que o cara às vezes fala mais alto, às vezes fala mais baixo. Tom, Isso né? é tudo técnico, né? Não é, parece que o cara tá falando daquele jeito super natural, ele pode ter um talento, mas eles sabem o que eles estão fazendo. Como que eles chamam a atenção da pessoa. Por isso que você fica mais preso naquilo. Então eu vi que a Sabrina, ela era disposta a desenvolver todas essas partes. Todas essas maneiras de... Porque são vários pequenos ajustes de 1% que no final é o que dá a diferença. Então ela pulou, sei lá, de 70 mil para 3 milhões. Caraca. Em 2 anos, sei lá, em 1 ano e meio. Então foi muito rápido e eu acho que ela vai chegar muito mais que isso, né? Muito, muito mais que isso. É uma coisa absurda. Agora, e é engraçado porque você também, até porque você é muito exigente, né? Mas uma diferença sua para muitas operações de agência foi o fato de você realmente não pegar muitos experts, né? Não fechar com muita gente num volume absurdo, de ser gente que normalmente você já conhecia, né? Então, quase sempre que a gente conversa com alguém que fez negócio com você, a pessoa já te conhecia há muito tempo. Você fala, não, então é tipo assim, vamos lá e vamos fazer isso aqui dar certo. Agora, na hora que você... Né, aí, beleza, você mirou e falou assim, essa pessoa aqui tem potencial. Você já deve ter visto muita gente que tinha potencial e que deu errado também. Sim. Às vezes gente que você olhou e falou assim, putz, tem um potencial e dá errado. Quando dá errado, você acha que dá errado por quê? É sempre psicológico. É sempre mental. Sempre comportamental, nunca é técnico. É sempre soft skill. Nunca é hard skill. E... Nossa, tinha uma menina lá que era do meu mastermind, e a menina, assim, ela tinha potencial e ela era uma comunicadora nata, super inteligente, super descolada. Ela tinha potencial, assim, pra faturar 30 milhões por ano. Só que a vida dela, assim, pessoal, era meio descompensada, assim. Complicado. E ela não... Tanto que ela não executou o potencial, assim. Eu vi que ela tinha esse potencial e não executou. Porque também tem a questão do ambiente também. Acho que é muito ambiente. Sabe aquela parada assim? Você tem tem pesquisa científica, né? Eu tava falando com o Pedro e isso ele me contou. Se um amigo seu engorda... Não, um amigo de um amigo seu engorda, a sua probabilidade de engordar é, sei lá, 70% maior. Caramba. É um cara que nem é diretamente, né? Só próximo. Só próximo. Então, eu também analiso muito isso. Quais são os ambientes que essa pessoa frequenta? Porque se ela estiver frequentando os ambientes que são propícios para aquela atividade, a probabilidade dela dar certo é muito maior. E aquela parada também da maçã podre, né? Você tá num grupo, tem várias pessoas legais e tal, mas se tiver uma colocando a energia do negócio para baixo, e empresa é assim. Tem uma entrevista muito legal do Steve Jobs que chama The Lost Interview, a entrevista perdida, alguma coisa assim. E ele fala que na equipe do Mac ele só deixava entrar 100 pessoas. E ele fala, as pessoas têm que ser A, performance. Porque ele fala, os caras bons, eles não gostam de trabalhar com caras C. Se chega um cara C, os caras que são A viram B. E aí o negócio começa a desandar. Então ele fala, cara, tem que ter 100 pessoas. Se tinha uma pessoa assim, muito foda que ele tinha que colocar pra dentro, ele tirava uma. E até naquele livro Sapiens também, os caras falam isso, né? Que no começo os Homo sapiens se organizavam em grupo de 100, 150, não conseguia escalar disso, né? Porque quando escalava disso, os caras começavam a se matar. E tem um pouco disso, assim, nessa ideia, sabe? De você entender os ambientes e tal. Então, eu acredito que é um pouco disso. Então, o ecossistema que a pessoa está inserida também é um negócio que
faz diferença, né? Faz toda a diferença. Ela, não só o ambiente do dia a dia, mas também o ambiente que ela frequenta para se motivar e para... Total. Você citou aqui algumas vezes o Pedro Calabres, que é um grande amigo em comum e... Aliás, obrigado, viu, cara? Se não fosse você, eu não trabalharia com ele. Eu acredito. Cara, ó, Calabres é um Tô devendo grande essa sujeito. pro Abramo. Inclusive, Pedro Calabres Tô devendo um iPhone pro Abramo. Nossa, maravilhoso. Mas nunca. Pedro Calabres vai ser entrevistado nesse podcast. Aliás, ele tá a 3 quarteirões daqui, né? E ele, só que tá em pleno lançamento Só que a gente tá em lançamento, E tá aí um detalhe também, né? Que o Vinhas saiu do meio do lançamento pra vir gravar com a gente, porque tá tudo sob controle, né? Não. E aí, tipo, vocês têm moral, pô. Agora, ô Vinhas, tem um negócio que o Calabres eu acho que é um ótimo exemplo, porque é o seguinte, eu já o conheço desde antes da pandemia, a gente começou a conversar, eu sempre falei muito as coisas, as boas práticas, as coisas que eu achava que eles poderiam fazer, e o Calabres tem uma característica muito específica dele, que é o seguinte, todos os lançamentos dele foram gigantescos, todos, e todos os lançamentos dele, depois que acabou o lançamento, ele ficava exausto, acabado, assim, tipo assim, cara, dava tudo certo, mas ele ficava doente mesmo. Ele falava assim, Abramo, cara, não quero falar com ninguém, né? Ele sofria, né? E quando vocês se conheceram, ele veio conversar comigo, ele falou assim, cara, Vinhas me deu uma ideia de, ao invés de ficar colocando esse esforço tremendo nesses lançamentos, por que a gente não faz um produto de recorrência, que eu vou trabalhando nele ao longo do tempo, criando conteúdo, que é o que eu gosto. E aí eu fiquei em silêncio absoluto, sabe por quê? Porque era óbvio, tava na cara e eu não percebia, ele não percebia, ninguém percebia, mas você tem uma capacidade de ver a simplicidade, as coisas muito grande. Você atribui isso ao seu jeito de viver, às escolhas que você fez na sua vida, ou isso é uma coisa que você sempre teve? Não, eu acho que assim, é aquela parada do tipo, quando você tá começando a sua vida profissional, né, o negócio, você tem que falar sim pra tudo. Pra você aprender e tudo mais, né? A partir do momento que você chegar num certo nível, assim, você tem que falar não pra quase tudo. Você tem que falar sim só pra aquela coisa que é muito foda. Então eu acho que assim, eu passo muito tempo estudando, analisando. Por exemplo, eu nunca faço nada de manhã de trabalho. Assim, de trabalho, tipo assim, de fazer reunião e tal. Eu fico sempre estudando, fico observando. Porque... E aí o pessoal até fica brigando comigo, assim, lá da minha empresa. Fala assim, pô, mas se você não atende tal pessoa, ela tá esperando, faz mó tempo falar com você. Eu falo, mas justamente ela tá esperando sem falar comigo. Por isso, porque se eu ficar atendendo todo mundo, eu não vou mais ter o que falar para as pessoas quando elas estiverem esperando, não tem como falar comigo. Então acho que assim, é criar repertório. Acho que as pessoas, elas gastam pouco tempo aumentando o repertório delas, né? E não só de marketing, mas de outras coisas. Por exemplo, no caso do Pedro Calabres, ele é um dos caras, assim, sei lá, top 3 do mercado, top 5. Ele é, cara, brilhante, cara. Então, ele tem todas as características que é difícil você... Porque, assim, é que nem um jogador de futebol, né? Às vezes o cara é rápido, mas ele não é tão preciso. Às vezes ele é disciplinado, mas ele não é tão talentoso. O Pedro, ele tem todas as características. Ele é disciplinado, ele é talentoso, ele é sangue no olho. Trabalha duro pra caramba. O cara é tudo. Então, eu falei, pô, esse cara desse tamanho... Porque essa coisa de ter recorrência num ticket um pouco mais baixo, você precisa ter tração em tráfego orgânico. Senão não se sustenta, né? Então ele é um cara que tem essa possibilidade. A gente fez uma pré-venda para os alunos. Então a gente vendeu 2.300 tickets. Só para os 12 mil alunos que eles tinham, que ele já tinha, fazendo uma live. Quase 20% de conversão. Ou seja, é porque tem valor pra caramba, não é porque o cara entrega assim também. Então, mas às vezes também isso, por exemplo, ninguém tava pensando às vezes, pô, mas espera aí, vamos ver dentro da nossa base. O que já tem aqui. O que já tem aqui. Né? Então, por exemplo, agora ele entrou no lançamento, pô, o tráfego já tá pago, já tem lucro. Então ele tá jogando solto. Ele não tá preocupado, assim, sabe? Imagina, você faz um grande investimento, né? Você tem que ficar lidando com aquilo e tal. Já fugiu do tiro ao alvo, né? Daquela Exato. única. Então a gente agora estamos jogando solto. Aí a gente fez a primeira live, deu 37 mil pessoas. A segunda foi com 30, que foi ontem. Pô, pra caramba. Então acho que assim, vai ser muito legal e tal. E ainda assim, até a quebra de live tá bem saudável, É. né? E aí... E lives assim, de 2 horas e tal. Então, por exemplo, o caso do Pedro, eu cheguei no Lucas e falei, cara, é muito melhor a gente pegar um cara como esse e dar uma puta atenção. E como eu falei, né, a gente tem uma aceleradora, então a ideia é assim, eu falo brincando assim, né, o Pedro é que nem a nossa flagship da Oscar Freire, da Natura. Pô, lá tem que ficar tudo perfeito, porque as outras que vão se basear nisso, perfeito, né, elas têm que olhar aquilo lá como um modelo. Funciona dessa forma. Isso saiu do que o Abramo falou no começo, né, porque eu tinha uma agência, a Regra Studio,
E a gente tinha 5 experts. Eu, Gustavo Cerbasi, o Jerônimo Temel e duas experts de inglês, que eram as gêmeas do inglês e English Yourself. A gente vendeu essas 2 empresas de inglês e a gente ficou com 3. O Gustavo se aposentou e o Jerônimo, a gente não chegou num acordo para esse modelo que a gente queria fazer, que é um modelo de que a gente só quer ser sócio dos experts, a gente não quer mais... prestar serviço, né? Ter esse modelo separado, assim, porque é isso que eu acho que não funciona mais no mercado de hoje. Esse modelo de agência que a agência assume todo o custo e aí ela presta serviço para vários experts diferentes. Então tem muito conflito de interesse nesse modelo, né? Porque precisa ser muito... De recurso interno, você diz, né? E de recurso... Porque assim, vamos supor, eu vou lá, eu vou falar um número aleatório, né? Eu tô lá com não vou nem falar de algum expert que tem. Vamos supor que é o meu caso. Eu sou um expert lá e eu gasto da empresa 2 milhões para rodar e faturo 10. Então, vamos supor, 10 milhões, tirou 2 de imposto, 2 de tráfego, e aí sobrou 6. Eu divido 3 para mim e 3 para a empresa. A empresa gasta 2 para rodar e fica com 1. E o que acontece? Para faturar 20, vai ter que gastar bem mais. Então, passa a ser contra o interesse da empresa que está tomando conta do meu negócio que eu cresça. Porque se ela crescer, ela vai aumentar o custo. E se ela não crescer, eu que sou o expert vou ficar insatisfeito. Então fica um jogo que assim, as 2 pessoas estão insatisfeitas. Então eu acho que o melhor é você fazer, por exemplo, um cara que já fez isso há muito tempo, que foi um cara muito visionário pra mim, foi o Ladeirinha. Desde o começo ele era sócio da Kátia. Ele fez ela chegar ele fez junto com ela, né, e com o Rui e com o Vitor, ela chegou lá em, acho que 9, 10 milhões no YouTube. E eles têm um business que vale uma puta grana. Então eu acho que é muito mais lucrativo fazer isso que ele fez do que ficar pingando com vários. Só que aí a minha pergunta era, como que eu vou escalar? Já que eu não vou ter várias operações. Porque era impossível fazer várias operações bem. Aí surgiu essa ideia da gente criar uma aceleradora. Aí a gente criou uma aceleradora, então é um jeito que a gente pode escalar, ter vários experts, mas vários estrategistas também. E aí os próprios estrategistas são donos do negócio deles, a gente tem uma parte menor, mas a gente ajuda a acelerar o negócio deles, ao invés também de ficar cobrando só grana de mastermind e tal. Teve uma coisa que você até comentou um pouco antes da gente começar o episódio, porque assim, a gente tá falando das coisas boas, tá falando de todos os méritos, nossa, cara, você é foda, tá lançando o Pedro Calabresa, lançou o Gustavo Cerbasi, uma galera. Você tava falando que vocês queimaram um pouquinho de dinheiro antes de começar. Um pouquinho não. Um pouquinho, você tô... Se Pô, você tá assistindo aqui agora, dá um chute antes de você... Dá uma pausa no vídeo, não dá pausa agora, pausa daqui 5 segundos. E comenta quanto você acha que eles queimaram de dinheiro até encontrar o formato que funcionava. Uma dica foi mais de R$1 milhão. E foi menos de 10. E vale, aí eu vou contar o meu lado de quando o Vinhas entrou no mercado e ele conta como que isso aconteceu. Conta aí. Hotmart, me chamam para uma sala, eu fui o primeiro comercial da Hotmart, né? Me chamam para uma sala, JP, Fernando... Era tudo mato. Tudo mato. Tinham 100 pessoas na Hotmart. Quantos tem hoje? 2.000? Quase 2.000. Quase 2.000. E aí tava esse cara na sala. Eu sentei na mesa, e aí ele virou e falou assim, é o seguinte, eu trabalho com artista e eu tô querendo lançar o Gustavo Cerbasi. Nós vamos lançar o Gustavo Cerbasi, assim, assado. Eu já entortei, falei assim, cara, porque eu tinha vindo de um momento de muito trauma com personalidades. Toda vez que aparecia alguém falando que ia lançar uma personalidade, me dava um trabalhão e não dava resultado no começo, lá atrás. E aí eu falava assim, isso não dá certo, pô, mais um. E aí o Vinhas apertou a gente na negociação. O Vinhas foi uma das contas que entrou com a menor taxa de entrada da história da empresa. Ele apertou a gente até... E aí eu não botava fé, cara. Não botava fé no Vinhas. E aí veio o primeiro lançamento dos caras e os caras arrebentaram. Foi o primeiro maior lançamento da Hotmart até aquele momento. Você lembra quanto foi o primeiro? A gente investiu 200 e poucos mil, faturou perto de 3 milhões. Então é o seguinte, primeiro lançamento dos caras, eles faturaram... 3 milhões de reais. E naquela época, né, 2016... aí, cara... Não tinha lançamentos, assim, muitos de 7 dias era muito e tal. raro. Até 2016 tinha tido, acho que uns 5 ou 6 lançamentos de 3 milhões. E aí eu olhei e falei assim, caramba, velho, realmente os caras sabem o que estão fazendo. E aí conta do seu lado o que você estava fazendo para poder chegar até aí e quanto você torrou de dinheiro até ter resultado. Não, assim que eu fechei com o Gustavo, eu consegui os nossos primeiros investidores. Os caras colocaram uma grana lá, sei lá, tipo 1 milhão e pouco. Pra empresa começar, né? Aí eu fiz esse primeiro lançamento do Gustavo, estourou. Aí os caras... Aí ficou aquele clima, tipo assim, meu Deus, né? Isso aqui é a melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. O cara trocou de carro, comprou apartamento. Não. Nossa! Não pegamos grana pra gente, mas o que a gente fez? A gente começou a investir muito. Então,
Você olha esse escritório aqui do Hotmart, né? A galera não tá vendo, mas é um puto escritório lindo e tal. A gente fez quase que isso aqui, né? Eu lembro desse escritório. E o Hotmart, pô, era unicórnio, né? A gente não era nem um chihuahua ainda. E aí a gente começou a comprar vidro pra todo lado, não sei o que, obra, gastando uma puta grana. A gente foi assim de, sei lá, 5 para 50 pessoas em 3. Tipo assim, a gente era metade da Hotmart, tipo assim, no nosso 4º mês de existência. E a gente começou a gente ficou com aquela ilusão que aquilo que a gente tinha visto com o Gustavo, que era uma demanda reprimida e tudo mais, o Gustavo já era um grande nome, a gente achou que isso era replicável Pra tudo. pra tudo. E aí a gente, contratou a rodo, tipo, sem contratar direito e tal. Isso mudou muito, assim, o nosso... Tem um negócio que... Não. Só conta pras pessoas, porque a gente falou que em 2 anos, quanto que você tinha dado, Ah, quanto que deu de é. prejuízo. Aí no Então, primeiro mas- ano deu 700 mil de prejuízo, no segundo deu 2,5 milhões. Aí a gente teve que mandar uma galera embora. A gente voltou a ser uma empresa de 17 pessoas. 17 ou 16. Sei lá, saiu de 50, 60 pra 16, do nada. Ou seja, vocês deram mais de 3 milhões de prejuízo nos 2 primeiros anos Isso. de operação, mesmo sendo uma empresa que, cara, sabia fazer, né? Então, assim, as pessoas têm a ilusão de que, cara, é tudo... Faturamento não é lucro, né? De que porque tá funcionando, não vai continuar funcionando bem. E aí... Não, e aí assim, aí no outro ano... Só que aí a gente, aí a gente aprendeu muita coisa, né? Assim, como ser mais enxuto, como ser mais eficiente, como não sei o quê. Aí no outro ano a gente ganhou como agência de maior performance pela Hotmart. Aí voltamos a começar a recuperar esse prejuízo e tal, e depois, aí só deu lucro. Aí é só avanço. Aí agora é só... Aí de lá pra cá só alegria. só deu lucro, mas o que não quer dizer Que vocês não que fizeram não coisa possa, errada. que não possa dar prejuízo ano Não, que vem. assim, ou que alguma coisa não tenha dado certo. Porque Não, tem várias. várias coisas que você mesmo fala que você fez e deu errado. Não, e várias. deve ser uma sensação muito boa você passar desse período e começar a ver crescimento e falar, bicho, tô vivo. Sim, mas eu já tinha esse pensamento. Eu tenho até essa tatuagem aqui, Memento né? mori. Que fala, que é meio disso, assim. Eu pensei na época. Eu fui lá falar com os caras assim, bem tranquilo, do tipo, tá, o que vai acontecer? Eu não vou ser preso, eu não vou passar fome, eu posso começar de novo e fazer de novo, tá? Na pior das hipóteses, essa empresa vai morrer, eu vou estar saindo mais valioso da situação, que é o que eu sempre penso. Independente do que acontecer, você tem que sair mais valioso daquela situação. Então, por exemplo, aí eu fundei a Craft bem pouco tempo antes, e até os meus sócios falaram pra mim, pô, mas você acha que você tem moral pra fazer isso? Olha, você acabou de fazer um negócio, deu maior Mas prejuízo. agora e tal. você tem mais moral ainda. Aí eu falei pra eles, mas acabei de investir 2 milhões na minha educação. Se eu investisse mais, eu já falei. Falei, agora que eu tenho o que explicar pras pessoas. Você tem de e tal. cabeça quanto vocês faturaram depois disso? Depois que você passou disso, quanto você conseguiu faturar o todo? Dá alguma coisa entre 150 milhões. Então, Cara. olha só, cara. Nós estamos falando de um negócio... É muito volátil e é muito Mas é que faz 5 anos já, né? É. Agora, uma coisa, você tava comentando desse caso, e aí, muitas vezes, quando não só um lançamento, mas principalmente um lançamento, não performa tão bem, a gente sempre vai olhar para aquele pilarzinho básico que é PNO, né? Produto, nicho, oferta, para ver onde que foi o erro ali. Aí, isso costuma ser a análise mais óbvia de todas. Hoje em dia, quando você sente que o projeto talvez não esteja indo para o caminho certo, o que você acredita que são as primeiras coisas aí analisando? E aí eu já vou complementar com outra pergunta, que é, a partir do momento que não está dando certo, quais as primeiras ações que tem que tomar? Eu acho que assim, as 3 coisas que a gente... 4 que a gente mais olha hoje em dia, né? É a própria operação em si. Então, a gente já fez isso mais de 100 vezes. Então a gente já sabe o que tem que fazer e tal. Então a gente passa, assim, teve alguma etapa aqui que não foi cumprida? Não, todas foram cumpridas. Então, beleza. Às vezes as pessoas, mesmo fazendo várias vezes e tal... querem pular a etapa. É aquela coisa, né? As pessoas batem o carro mais perto de casa, né? Então quanto mais você tá seguro que aquilo tá dando certo, é mais que você deixa de fazer a coisa. Então primeiro a gente checa isso. Segundo... A gente checa esses pilares, tráfego, copy e departamento comercial. Porque sempre algum deles pode virar um lançamento que não tá dando certo, né? Então a gente avalia se alguma dessas coisas se tem como mexer nisso. E a outra coisa também é não se prender muito ao resultado de um lançamento em si. A gente nunca mais investiu um tanto que, tipo assim, se a gente investir esse dinheiro e perder tudo, a empresa vai acabar?
Não. Então pronto. Então pronto. Então vamos investir ciente daquelas decisões que a gente tomou e depois que o lançamento passa, e depois que cada negócio que você faz passa, você tem os dados, a experiência e você tende a ficar melhor cada vez. Então acho que como a gente é ousado, mas não mais nesse tipo, sem ficar arriscando tudo, eu acho que a gente nunca mais teve assim um grande problema. Acho que o nosso maior problema hoje em dia é assim, a gente faz um lançamento que volta 2 vezes o que investiu, às vezes. A pior das hipóteses é isso que vai acontecer. Sei lá, que é quase empatar, né? Porque você tira o imposto, não sei o quê, a operação é empatar praticamente, né? Ou perder dinheiro. Mas assim, não é perder tanto nesse ponto de tirar você do jogo. E também te diversifica muito o nosso risco. Então a gente tem expertise do nicho de concursos, tem expertise do nicho de educação, tem expertise do nicho de espiritualidade, tem expertise de autoconhecimento, tem expertise de não sei o quê. A gente tem 19 experts hoje em dia. Então, contando as empresas todas que a gente é sócio. Então, para o negócio desmoronar e acabar e a gente ir para baixo da ponte, tempo, né? É muita coisa para dar errado de uma vez. E mesmo estando em vários nichos, aí é difícil traçar uma média, né? Porque você tá em negócios diferentes. Tem uma coisa que todo mundo olha muito que é o ROAS, né? O retorno sobre investimento em anúncio. Vocês têm uma meta média de ROAS ali por lançamento? Que isso é uma coisa que muita gente pergunta. É uma coisa que pode ser muito óbvia para muita gente, né? Mas... A gente tem 2 coisas assim que eu aprendi com o Lucas, que é meu sócio, né? A gente pensa assim, primeiro a gente escala o máximo possível até voltar 3 vezes o investimento. Então, assim, o que eu vejo até nos grupos das pessoas que mentoram, muitas vezes acontece assim, o cara tá investindo 10 mil e volta 100 mil, e ele fica, aí ele investe 12, aí volta, sei lá, 110, e ele fica nessa, assim, e se ele investir, por exemplo, 30 e voltar 130, ele para de aumentar. A gente sempre pensa 2 coisas. Primeiro, a gente vê o valor que a gente investiu no lançamento e pensa, quanto que a gente... Vamos supor, a gente fez um lançamento que a gente investiu 1 milhão, voltou 5. A gente pensa em quanto a gente estaria disposto para voltar os mesmos 5. Então, faz de conta, se a gente investir 2 e voltar 5, tá bom? Então a gente investe 2. Se investir 2,5 e voltar 5, tá bom? A gente investe 2,5. E a gente sempre busca esse limite assim entre 2,5 e 3 de retorno. E acho que conforme o negócio vai evoluindo, você vai baixando esse valor do produto de entrada. Então, assim, quero dizer, se você evoluir muito, o negócio vai chegar num ponto que você pode investir 5 e voltar 5. Porque você tem uma esteira ali para rodar aquilo, né? Quanto maior você fica, mais disposto a perder dinheiro no primeiro produto, ou empatar, sei lá, você fica. O Lucas me falou, não sei de que livro que era, que a citação era assim, de marketing digital. Qual que é a diferença do cara que fatura 10 milhões para 100 milhões? O que fatura 10 milhões tem lucro no primeiro produto, o que fatura 100 milhões empata e o que fatura 200 milhões perde. Né? Então é meio que isso, assim, mas para quem tá começando, eu costumo falar assim, se você tá tendo um ROAS maior que 4, você tá perdendo dinheiro. É que você tá deixando a oportunidade na mesa, né? Você tá perdendo velocidade. Eu lembro que uma vez eu entrevistei o JP pro meu podcast, e eu sempre fazia aquela pergunta do Tim Ferriss, né? Que frase que você colocaria num outdoor? E ele falou que o investidor deles, o primeiro, que agora esqueci o nome, que é o cara da Booking. Cass Cullen. Ele falou pra ele, cara, speed. Então é isso, assim, porque se você ficar... você vai 10, depois você vai 12, aí você vai demorar muito pra escalar. Não, é legal que você ter falado isso. Eu tive alguns mentores nas minhas aventuras quando eu fui empreender, né? E no primeiro lançamento que a gente rodou, o ROAS foi de 11. A gente ficou felizaço. Aí um amigo meu falou, foi horrível. Vocês deviam ter investido mais. Porque se teve 11 de retorno, tinha espaço... mas eu acho que assim, quando é o primeiro, não tem isso. Porque você não sabe, né? É o normal. Porque você tá testando a água. Exatamente. Agora o problema é você ficar nessa, pondo o pezinho na água... Por um período muito longo de tempo. Porque enquanto você tá pondo o pezinho na água, um tsunami passa em cima de você. E é o que você falou, é o foco total no longo prazo, né? Tipo, se você tem a esteira validada, meu... E o nosso mercado tá ficando mais sofisticado. O que você acha, Abramo? Qual que é o que você vê, assim, dos produtores que estão começando, a galera... O que falta, você acha, para os caras escalarem esses investimentos? Você acha que é uma questão técnica ou o que eu tinha te falado de cabeça? Não, cara, é comportamental. É coragem. Viu? É muito frequente que a diferença é a coragem que o cara tem de investir naquilo. Eu não tô falando para ninguém vender a casa para botar no lançamento. Não é isso que eu tô dizendo. Mas eu tô dizendo o seguinte, a galera fica com muito medo, às vezes, de escalar o investimento em tráfego quando já tem uma oferta super provada. Então, assim, a pessoa vendeu...
150 tickets de R$1.000, ou seja, vendeu R$150 mil no produto, investindo 18 mil. Aí ela chega no próximo, ela botou uma grana no caixa, mas ela morre de medo de escalar, porque aí vem aquelas coisas assim, será que é demanda reprimida? Demanda reprimida existe, é um conceito que existe, mas você não pode, por medo da demanda reprimida, deixar de trabalhar, né, uma escala de tráfego. Segunda coisa, custo por lead, você sabe isso tão bem quanto eu, é um negócio que oscila bizarramente, dependendo do criativo, dependendo do momento. Mas é que nem dólar, né? No futuro vai ficar mais caro. No futuro sempre tá mais caro. No futuro tá sempre melhor mais caro. momento é hoje. Mas eu falo assim, as pessoas têm um receio muito grande, falam assim, meu outro lançamento, o lead tava a R$3, agora tá a 6. Tá, mas provavelmente com o que você aprendeu no primeiro lançamento, você deve estar comprando leads melhores agora. A não ser que você não tenha aprendido nada. De conversão. Vai aumentar a taxa de conversão. Então é possível que uma coisa pague a outra. Então, aí eu falo que não tem lead caro. Né? O Vinagre fala isso pra caramba também. Cara, caro é o lead de 50 centavos que não vai converter nunca. Nos meus lançamentos, por exemplo, o lead é R$30. Você não tem problema em pagar um lead de R$30. Você sabe que vai dar. Você conhece o negócio. O último a gente investiu 300 mil, voltou 1,5 milhão. Então, você sabe o que vai Compramos 10 mil leads de R$30. Eu prefiro comprar 10 mil leads de R$30 que estão preparados para aquela oferta que eu vou fazer, do que fazer umas promessas absurdas no anúncio e... ter lá 1 milhão de leads, que você administrar isso já é uma encrenca. Então, eu tenho convicção que é isso. Assim, é comportamental e às vezes é falha de... não é nem de conhecimento técnico, mas é de não entender o negócio, saca? As pessoas querem comparar umas coisas que não dá pra comparar. Então, tem gente que fica querendo... mesmo custo por lead, ou fica comparando o custo por lead de fonte de tráfego diferente. Então, assim, cara, você compra um tráfego de nicho diferente. Você compra um tráfego de Instagram, esse é um tipo de tráfego. O tráfego que você compra de YouTube é outro tipo de tráfego. Se você compara essas duas coisas, cara, você não tá comparando a mesma coisa. É porque é lead. Não, cara, que esse tráfego de YouTube... provavelmente você está trazendo de vídeos que estão bastante ligados, bem conectados com, possivelmente, né, com o que você está fazendo. Então, eu acho que as pessoas precisam de estudar mais, sabe, Vinhas? Então, o cara que me ensinou isso. É isso que eu ia falar, uma parada foda é que a galera não investe naquela equipe, nas pessoas que estão trabalhando com aquilo. Então, você vai fazer um lançamento, você vai gastar R$100 mil, só que você quer pagar R$2 mil pro cara que tá gerenciando esse valor e não quer investir... Obrigado por falar isso. E não quer investir no cara. Porque eu vejo que, por exemplo, na Hotmart, todas as pessoas que eu lido da Hotmart, eu vejo assim, nossa, é uma galera assim, sempre... Dá pra ver que a empresa tá investindo nas pessoas, né? Sim. Que as pessoas estão se desenvolvendo e tal. Eu acho que é essa cultura da Hotmart que tem que se espalhar mais no mercado. De você investir mesmo nas pessoas que estão ali... tomando conta do seu vídeo, do seu áudio, do seu tráfego, da sua copy, a própria pessoa que vai fazer o suporte, né? É complexo, cara. Tipo, mas até o que o JP fala também, né? Que para você manter a equipe com você, a empresa tem que crescer. Porque se a pessoa vê que a empresa cresce e que a pessoa cresce com a empresa, é um ambiente onde ela quer estar. Ninguém quer jogar em time que perde, né? Se a pessoa que tá trabalhando com você percebe que ela não tem a chance de crescer ali, bicho... Esse é um debate que a gente tem com muita gente, que é tipo a pessoa fala, eu quero contratar um designer, mas eu quero contratar um designer barato. E já teve vezes que eu entrei no debate que eu falei, o designer barato vai custar caro pra você. Porque vai chegar uma hora que essa pessoa, ou ela não vai querer ficar com você, ou ela não vai querer fazer o que ela tem que fazer. E, tipo assim, seja justo com a sua equipe também, né? E claro que a coisa tem que ser proporcional, né? Um cara que fatura... sei lá, 100 mil no lançamento não vai pagar a mesma coisa que um cara que fatura 7 milhões. Não. Mas a coisa é que o cara... mesmo o cara que fatura 10 mil no lançamento, ou 5, ou 15, ele tem que pensar que ele tem que investir naquele cara, porque o único jeito dele crescer é aquele cara que tá com ele crescer também. Ô Vinhas, tem um negócio que me deixa maluco nesse mercado, que é as pessoas menosprezarem a importância das coisas funcionarem. Funcionarem, cara. Assim, o beabá, de tipo... Cara, eu tô falando de ferramenta, óbvio, mas eu tô falando também de estrutura de produto. Então, assim, de você ter uma transformação boa de verdade, de você dar uma experiência boa para quem tá comprando. Você é um cara que sempre teve atenção para isso,
né? E é egoísta, né? Porque senão você só vende uma vez. Cara, Se você não quiser fazer pela outra pessoa, faça por egoísmo. Faça por egoísmo, faça por Faça você por você mesmo. mesmo. E isso dialoga muito com o que você diz de construir esteira e tal. Mas para quem tá no começo do jogo, que tá lançando o primeiro produto, a lógica de esteira é um pouquinho mais difícil. Uhum. Que dica que você dá para essa pessoa que ainda não teve a chance de construir uma lógica de esteira, de lifetime value, né, do tal do LTV, que vai ganhar ao longo do tempo? Para essa pessoa que tá mais começando, que dica que você dá para ela? Um produto, um problema e uma solução. Aí você faz isso. Isso é ouro, hein? Faz isso primeiro, vai colocando dinheiro. Porque assim, para você sofisticar o seu negócio, você precisa de dinheiro, é o oxigênio. Se não tiver caixa, você não vai conseguir sofisticar nada. Você não pode melhorar o que você não tá fazendo. Então, começa do jeito mais simples possível. Um problema, uma solução, uma transformação, e fica naquilo até você fazer um pouco de dinheiro. Aí você começa a investir primeiro em você. Vai no Fire, vai nesses eventos, conhece pessoas, porque muito do que eu consegui fazer, né, é essa coisa que a gente falou do ambiente. Porque, por exemplo, eu trabalhava com artistas há muitos anos. E, rolava uma grana lá e tal, né? Mas, assim, não era nada perto desse mercado. Então, assim, era uma coisa que era inconcebível na minha cabeça. Esses números, assim, né? Esses números malucos. Né? E aí, quando eu entrei e comecei a ver assim, de repente você vê as pessoas... eu já vi o Steve Jobs falando isso também. Quando você percebe que tudo ao seu redor não foi feito por pessoas mais inteligentes que você, o seu mundo se abre. E aí eu comecei a conhecer as pessoas. Por exemplo, eu conheci o Ladeirinha e falei, se esse cara faz, eu faço. Brincadeira. Mas você sabe que ele falou isso do Érico, né? Ele falou isso do Érico. Então, tipo assim, ele viu o Érico e o JP numa entrevista e falou assim, se esses caras fazem, eu também consigo. Uma lógica. Mas o Ladeirinha foi meu primeiro mentor, assim. Mas essa costuma ser a lógica de muita gente, que tipo assim, o Paulo Cuenca, que ele fala disso também, que ele chegou no Fire, né, tá lá sentado na plateia, e sobe o Mairo, numa das únicas vezes que o Mairo pisa num apareceu palco na vida. Pra falar de resultado. Aliás, baita palestra essa do Mairo, hein? Cara, essa palestra E tá no YouTube da Hotmart. Quem quiser procurar, pode deixa o link aí na descrição. Vou deixar o link. Inclusive, aproveita, já vai montando uma playlist dos seus episódios preferidos do podcast aí embaixo. E aí, o Paulo Cuenca tá lá, junto com a Dani na plateia, eles estão vendo a palestra do Mairo e um olha pro outro e fala, a gente nunca ouviu falar desse cara. E ele tá aqui falando de um lançamento que ele fez que movimentou mais de 10 milhões de reais. Se esse cara que mora em Londrina, né? Londrina. Não sai de Londrina de jeito nenhum. Com a camiseta do Messi. Fez isso? Vamos ir atrás de fazer também. Aí ele olhou a biografia do Mairo, não sei se você lembra, teve uma época que a biografia do Mairo era assim, professor de inglês e fã do Gary Vee. Verdade. Mas é muito massa, né, cara? Porque é legal você olhar o termo é errado, mas você meio que se sentir incomodado, porque você fala, bicho, eu devia estar fazendo isso também, né? Total. É uma coisa aspiracional. Eu acho que eu tenho a capacidade de fazer isso que essa pessoa então, mas se você não tá num ambiente que você vê outras pessoas fazendo isso, você nem cogita a possibilidade de você fazer isso. Uhum. Né? Que nem aquela ideia lá, o Érico sempre dá esse exemplo, né? Do cara que pula do salto com vara, né? Que antes o pessoal pulava sempre naquele esquema da tesoura, né? Aí chegou uma pessoa nas Olimpíadas e pulou de costas, né? E, foi bem mais alto. Aí o que aconteceu depois? Todas as pessoas pararam a pular de costas e foram cada vez mais alto, cada vez mais alto. Mas até a primeira pessoa pular de costas, isso era inconcebível na cabeça das pessoas. Então, quando eu cheguei a primeira vez lá no Fire, que foi acho que em 2016... Eu não tinha feito nenhum lançamento do Gustavo. Acho que você foi com o Jerônimo até, né? Isso. O Jerônimo foi o primeiro cara que me deu a mão, assim, que me ajudou nesse mercado. Grande sujeito, né, cara? Grande sujeito. Tá, brother. A gente tava falando dele quase agora. A gente falou, cara, ele é uma das pessoas mais divertidas. Ele é demais. Incríveis de se estar por perto. Ele foi o cara, assim, que me deu a mão, me mostrou como é que fazia e tal. E depois o Ladeirinha foi mais nessa parte de marketing digital mesmo. Mas o Jerônimo foi o primeiro cara que me deu a mão. E acho que eu fui com ele lá no Fire e, cara, aí só convivendo com as pessoas... Você começa a falar, não, então dá pra fazer. Então o que eu sugiro pra galera é assim, tá nesses eventos, tá no Fire, são poucos eventos ainda de marketing digital, mas assim, o obrigatório mesmo é o Fire. E tá o máximo que você conseguir nisso, e não só você, mas também a sua equipe. Levar as pessoas, por exemplo, sei lá, você tem um gestor de tráfego, manda ele no evento do Pedro, manda ele no evento do Tesma, porque o cara vai ver coisas lá que ele nem imaginava que dava pra fazer.
E o retorno que isso vai dar no seu negócio é incomensurável. Tem uma pergunta que a gente nunca fez para nenhum convidado isso. E acho que vai ser legal pegar o seu ponto de vista. Tô curioso, não sei o que veio não, tô curioso. Vamos ver. Que é pra ver ali... Porque você tem ali alguns grupos de negócio, né? Uhum. E é uma coisa que a gente sempre comenta com as pessoas, fala, vale muito... A gente tá falando de ambiente aqui. Quando você acha que vale a pena para uma pessoa entrar em um grupo do formato de mastermind, assim? Porque é um investimento sério a ser feito, existe um comprometimento de mão dupla ali, né? Você acha que existe um momento ideal ou que existem motivos especiais para uma pessoa entrar num grupo desses? Eu acho que o momento é quando ela puder pagar o primeiro. E sei lá, por exemplo, o meu grupo de mastermind custa 100 mil reais pra entrar. A pessoa não precisa entrar primeiro num grupo que custa 100 mil reais pra entrar. Ela pode entrar, o do Eric custa 150, sei lá. Do Ladeirinha também deve custar tipo isso. A pessoa pode entrar numa mentoria que, sei lá, que custe 10 mil de uma pessoa... Porque é sempre isso. É só uma pessoa que teve um pouco mais de resultado que você... Né, sei lá, ela não precisa aprender logo a coisa mais complicada, né? Senão fica aquela coisa, tipo assim, você coloca uma criança de 5 anos na aula de física quântica. Não é isso. A pessoa só precisa pegar alguém que pega a mão dela e dá o próximo degrau, É que as dores são muito diferentes também. Né? E aí, além da parte de ambiente, de você estar cercado de pessoas com alguns objetivos em comum com você, o que você acha que o Mastermind, que o grupo faz de bom pros membros? Eu acho que é... Bom, no caso de Mastermind especificamente, eu acho que é uma parada que... Por exemplo, no meu Mastermind, eu não me considero mentor de todas aquelas pessoas. Eu considero que aquelas pessoas estão trocando entre elas. Você é o organizador do grupo, Eu faço mais uma curadoria de quem deve entrar e tal. Mas você imagina, tem um grupo lá que tem... No meu grupo tem o Ladeirinha, tem o Aguiari. Putz, e tem uns caras que estão gigantes que às vezes assim, a galera do mercado nem conhece tanto. Mas, por exemplo, o Caio do Eu Militar, que foi comprado pelo Flávio Augusto, pela Wiser. O Jonatas do Novo Mercado tá lá, o Arno. Então você imagina um grupo que tem só esses 5 caras. E assim, tem mais 95 pessoas lá, que eu não vou falar o nome de todo mundo, mas, cara, o quanto que é rico isso, né? Você poder perguntar diretamente pra esses caras o que eles acham, tá? Caras que construíram negócios gigantes. Então, assim, não tem preço, né, um negócio desse. Porque às vezes é uma coisa que a pessoa te fala que, puta, resolve sua vida. Imagina se eu tivesse um mentor que chegasse em mim e falasse, cara, pra que você vai arriscar esse negócio do Whindersson agora? Será que você precisa fazer isso? Você não vai se comprometer? E se isso der errado, o que vai acontecer? Imagina se eu tivesse alguém pra conversar isso comigo. E no seu caso ali você tem 100 pessoas que em vários momentos deram certo e errado, né? Então, por exemplo, todo mundo que a gente falou, acabou que a galera tava todo mundo empolgada. Mas se tivesse uma pessoa que falasse isso pra mim e falasse, cara, mas pensa só, se isso der errado, você vai ter que mandar 30 pessoas, essas 30 pessoas que estão olhando, você vai ter que mandar embora. Você acha que vale a pena fazer isso? Você acha que esse é o melhor jeito? Às vezes muito é isso, é uma pessoa fazer essas perguntas pra você. Sei lá, às vezes a pessoa fala, eu quero arriscar e foda-se, mas assim, ter alguém pra você discutir esse assunto, porque o empreendedorismo tende a ser muito solitário. Você vai lá no churrasco da sua família, sei lá, e vai falar disso, as pessoas ficam assim, o que você tá falando? É que a gente vive num ambiente de empreendedores, e aí a gente acha que o mundo é um mundo de empreendedores, mas essa não é a verdade. Não, é uma bolha. Isso é uma bolinha. A grande verdade é que a enorme maioria das pessoas tem um emprego, né? Como é o meu caso do Cleiton, mas a enorme maioria das pessoas tem um emprego, né? O mundo do empreendedor, ele é super limitado. E ele é brutal, cara. Tem que ter um preparo psicológico, tem que ter, assim, tem que estar preparado mesmo pra lidar. E o grupo é legal por conta disso, né? Ele te ajuda a te puxar de volta pro chão ali na hora que você tem que estar no chão. O Abramo, acho que é o cara que mais participa de masterminds no mundo inteiro. Eu duvido que exista uma pessoa que vai em mais masterminds do que o Abramo. Cara, eu vou mesmo. Isso é grande parte do meu tempo hoje. E o como que você chegou a essa conclusão de que você devia começar a ir nos masterminds? E o que mudou, assim, na sua cabeça, pessoalmente, assim, depois de passar por tantos grupos diferentes? E conta aí quais são seus 3 favoritos. Os 3 favoritos eu não falo nunca. Eu posso falar as diferenças deles. Agora, cara, comigo foi... Você sabe quem que despertou isso em mim? Vitor Damasio, cara. O Damasio, um dia, eu tava num encontro com ele. Eu acho que foi no encontro do grupo dele, que foi um dos primeiros que eu tinha entrado. E aí eu tava lá, e aí o Damasio fez uma pergunta que mexeu comigo. Foi assim, quanto tempo você dedica à sua zona de genialidade? Qual que é a sua zona de genialidade? O que você faz melhor? E quanto tempo você dedica da sua vida pra isso? Você viu que eu acabei de falar como é que faz diferença?
Olha só, como que uma pergunta Cara, é uma pergunta... muta tudo. Cara, e ele fez essa pergunta. E aí eu comecei a me perguntar qual que é a minha zona de genialidade. Nessa época eu tava tocando uma operação do Brasil, que a gente tava com, sei lá, 100 pessoas. Cara, o nosso time é incrível, tá? Assim, mas quando você toca uma operação de 100 pessoas... Você não faz mais nada. Cara, é um negócio muito difícil. Você tá o tempo todo falando com essas pessoas, resolvendo problemas, tirando barreiras, ajudando a desenvolver essas pessoas. E eu tava dedicando um tempo brutal pra essa operação. E eu dedicava um tempo muito pequeno pra me relacionar com o mercado. E quando o Damasio me perguntou, tipo assim, o que você faz melhor? Cara, não é a operação. A operação aqui na Hotmart eu tenho tanto de gente muito melhor do que eu. Eu preparo bem esses líderes, isso eu faço. Preparo bem essas pessoas pra fazerem isso, mas elas são muito melhores do que eu. Né? Então, eu tenho a Flor aqui, que foi uma pessoa que eu fui líder por muito tempo. A Flor é umas 10 vezes melhor do que eu pra fazer esse negócio. Então, ela foi preparada pra isso e ela é muito melhor do que eu. E eu falo assim, cara, isso aqui eu não sou bom. Agora, em conversar com o mercado, ouvir as coisas que estão acontecendo, interpretar isso pra dentro da empresa, eu faço isso. Pra mim, isso é a coisa que eu faço melhor. E aí eu falei, cara, mas eu gasto merreca de tempo. 8% do meu tempo pra isso. E aí eu comecei a fazer um movimento interno, porque, cara, foi um rolê. Tipo, não foi tipo papum, foi assim. Aí eu viro pro Fernando, que é meu vice-presidente, que é meu líder ainda, e falo assim, Fernando, cara... Olha só, cara. Enquanto a empresa... Olha só, eu vou te dar um toque. Eu queria que você me desse R$1 milhão, um monte de passagem, um monte de hotel 5 Cara, estrelas. foi meio isso. E vai dar resultado. E vai dar resultado. Né, a gente entrou em 2 grupos de uma vez, né, velho? Foi. E aí, na hora que o Fernando comprou a ideia, só que ele falou, cara, não dá pra gente fazer isso rápido. Porque tem isso também, as empresas começam a perceber isso. Porque, às vezes, você sabe que tem uma pessoa que não é a pessoa perfeita para aquilo, mas naquele momento, ela é a pessoa disponível para fazer aquilo, e naquele momento ela é a pessoa que você tem para resolver aquele problema, né? Então, a gente fez um jogo de transição. E aí fizemos uma transição e eu comecei a dedicar cada vez mais do meu tempo, ao ponto que hoje, essa é a maior parte da minha rotina. Então, essa pergunta que o Damasio me fez lá, de tipo, qual é a sua zona de genialidade? O que você faz melhor? E na hora que eu entendi, eu fui convencer a empresa, cara, o que eu faço melhor é isso. E aí, cara, eu comecei a perceber um negócio. Eu sou casado com a Gabi, você conhece a Gabi. Claro. A Gabi jogou tênis quando ela era nova, adolescente. Ela foi, tipo, segunda do ranking mineiro. Ô, louco. E a Gabi, cara, e ela abandonou o tênis completamente, que ela tomou trauma. Por quê? Sabe o que a galera fazia com a Gabi no tênis? Que a galera queria emagrecer a Gabi. Então, a galera queria que a Gabi corresse 20 quilômetros pra ser a Steffi Graf, né? Pra ser aquele modelo de tenista. Aí, o que aconteceu? A Gabi abandonou o tênis com 16 anos, porque foi um sofrimento pra ela, nunca mais encostou na raquete, porque tomou trauma. E aí, cara, nessa época surgiu a Serena Williams. A Serena Williams é um daqueles casos clássicos que é o seguinte... Cara, alguém tentou emagrecer a Serena Williams? Os caras falaram assim, velho, malha e enfia a mão na bola. Porque é o seguinte, o que ela tinha, a compleição física dela era de uma pessoa forte, cara. Então, é muito melhor ela investir em ficar forte, em ser fisicamente diferente. E aí Era melhor ser forte do que ser rápida. É isso, cara. E aí ela fica rápida também por ser forte. E ela tem um diferencial que é completamente fora da curva para os outros. E aí eu comecei a aplicar isso nas pessoas que eu liderava e em mim mesmo. Então eu falei assim, cara, pra que você pega um cara igual o Abramo, que tem pânico de Excel, e fala assim, você precisa desenvolver seu lado analítico? Não. Então estude aqui 40 horas de Excel. Eu falei assim, cara, eu vou fazer um esforço tremendo, desproporcional, pra desenvolver microscopicamente um negócio que eu vou ser um cara ruim nota 6. Pra ser nota 6 no máximo. No máximo. Então é o seguinte, por que ao invés de fazer isso, eu não invisto em ser melhor no que eu já sou bom? E, óbvio, continuo estudando aquelas coisas que eu preciso melhorar, mas essa é a minha luta eterna. A minha luta eterna vai ser esse, de ser um cara mais planejado, né, um cara mais bem estruturado. Essa é a minha luta de vida, né? E isso é pra todas as pessoas, Vinhas. Cara, cara, minha carreira inteira, a galera ficava me marretando pra eu melhorar um negócio que eu nunca seria nota nem 7,5. Na hora que eu trabalhei numa empresa que o JP e o Fernando e o Matheus falaram o seguinte, cara, vai, isso aqui que você faz bem, vai, não faz isso aqui que você é ruim não, vamos contratar alguém que é bom nisso. É melhor você não fazer isso. Por favor, não faça.
Então, assim, parece óbvio, velho. Mas é um negócio que mudou a minha carreira. E é uma dica que eu dou pras pessoas. Pra quem tá ouvindo. Cara, investe muito naquilo que você é bom. Sabe? Tem até um livro legal que chama Trabalhe Seus Pontos Fortes. Ah, tô pra ler isso aí. O cara... E aí vira um rolê de, assim... De você olhar pro futuro. Você sabe a coisa que eu mais escuto? Eu não sei se você escuta, você deve ouvir isso na sua rede social também. Qual que é o nicho bom no mercado digital? Você não escuta isso pra burro? Sim. Alguém vira e fala assim, qual que é o nicho bom? Eu falo assim, cara, nicho bom? É aquele que você é bom. Porra, cara. Você fala assim, você é uma pessoa boa em guitarra. Você vai ensinar finanças porque o nicho é bom? Total. Cara, sinto muito, mas você nunca vai ser um cara diferenciado. Abramo, mas peraí, você fugiu da pergunta. Você não vai ser Fugir? congruente também. Fugir da O pergunta. Abramo fugiu da pergunta. Fugiu. Não, mas assim, mas voltando à pergunta, o que você acha... Beleza, você fez esse rolê todo, tal, você foi liberado pela empresa pra fazer o que você era bom e tal, mas aí você convivendo nesse ambiente de mastermind, assim, o que você percebe em comum com as pessoas que dão mais certo nesse mercado? E isso mexeu assim com você também pessoalmente? Não, muito. A primeira coisa que eu percebi é que todas essas pessoas são resilientes. Não existe gente com sucesso no nosso mercado que não é resiliente. Ponto. Resiliência, pra mim, é o maior atributo desse mercado. São pessoas que... Você falou isso hoje, o Érico falou a mesma coisa, que é o seguinte, as pessoas não fazem pra dar certo, elas fazem até dar certo. Então, assim, elas vão, insistem. É o que o Pedro falou na live dele ontem, né? Todo mundo quer gelo, mas ninguém quer pôr água na forminha. É isso, cara. É isso. Então, assim, cara, pra mim é isso. A única coisa que eu acho que todos vocês têm em comum é que não tem ninguém que não seja capaz de tomar tombo e levantar e repetir até melhorar. Essa é a primeira coisa. E todo mundo usa camiseta preta. Não, nem todo mundo. Mas a segunda coisa que eu colocaria, cara, eu acho que é um apetite ao risco maior do que a média das pessoas. Então, assim, esse é um mercado que... Eu não tô falando o risco de arriscar minha carreira, o meu dinheiro, não é isso. Mas é um negócio de não ser medroso, sabe? De botar a cara para poder executar, capacidade de execução, né? Então, eu acho que é a resiliência com isso. Para mim, essas são as coisas que tem em comum e que eu vejo em todos os grupos. Eu tô em 8 grupos hoje, só grupo de gente muito, muito boa. E essas são as duas coisas que eles têm em comum. O resto é tudo diferente, cara. O resto é cada um de um jeito. Mas essas coisas é 100%. O próprio Cortella fala muito do poder da coragem, né? Então, assim, a coragem faz acelerar. Ô, Vinhas, agora que você me entrevistou, a gente devolve para você. O que você costuma falar para as pessoas que estão começando do zero e que te seguem, que vão te fazer pergunta, mas que seria uma coisa que você falaria para você mesmo quando você estava começando do zero lá atrás? Eu sempre falo isso, assim, pra você... Que o jogo de empreender não é um jogo de você ganhar o jogo, é um jogo de você continuar no jogo. Então nunca tome decisões que podem te tirar do jogo. E a outra coisa que eu falo assim, sempre que você vai planejar o futuro do negócio, né? Você pensa assim, qual que é o melhor futuro possível? O maior futuro é sempre aquele que te dá mais opções. Então eu tô sempre buscando isso no meu negócio, assim, sem uma maneira que eu não fique encurralado, assim. Então eu sempre falo isso pra pessoa, ó, faz isso, faz a coisa que você não vai ficar encurralado. Porque eu acho que muitas vezes a gente mesmo acaba criando uma situação em que você mesmo fica encurralado, aí você se sente uma vítima da circunstância, mas na verdade foi você mesmo que se colocou naquele lugar. Cara, você ainda tem quanto de gás pra queimar nesse negócio? Porque você é um cara que já se dedicou muito a esse mercado, e você tá cheio de plano, você tá, cara, trazendo um tanto de empresa parceira, você olha pro futuro e pensa assim, cara, eu tenho gás infinito pra fazer isso aqui. Você olha pro futuro e fala, cara, eu vou enfiar o pé mais uns 10 anos, 5 anos, 2 anos, 6 meses. Como que você olha pro seu futuro? Eu penso exatamente o que eu falei. Eu tô sempre buscando alguma coisa que me dê várias opções. Eu tenho um contrato de mais 7 anos lá, né, com o pessoal. Então, até 2028, pelo menos. Você estará por aí. Eu vou estar lá. Contratualmente estará por aí. A não ser que me mandem embora, tal. Mas, assim, eu tenho o contrato. Porque também tem isso, né? Às vezes a pessoa pensa assim, como você é dono, né? Você é sócio. E a gente tem isso muito claro, assim, tipo... Tá, você é sócio, mas qual que é a sua função executiva nesse negócio?
né? Até quando você vai ficar nisso pra ver se vale a pena a gente buscar recursos? Quando que a gente vai precisar fazer uma transição, né? Se for o caso. Então, por exemplo, o meu primeiro contrato era de 2016 a 2021. Aí agora mudou de 2021 para 2028, um negócio assim. Então acho que isso é claro até lá. Agora, assim, eu acho que o nosso mercado ele é tão louco, assim, que não dá pra você Fazer plano de longo prazo. fazer um plano de longo prazo. Imagina se você falasse pro JP assim, pô, em 2011, em 2021 sua empresa vai ser um unicórnio globalmente conhecido, você vai levar o mercado mundial nas costas. Pô, não ia falar isso, né? Cara, Poderia pior até é que- querer, mas ele não acreditaria. Pior nisso. que eu vou te contar um negócio muito doido. A minha entrevista pra Hotmart, eu nunca vou esquecer. Porque eu falei, cara, tipo assim, ou esses caras são muito loucos, ou eles são muito loucos e eles estão certos. Mas foi em 2014, eles falando, não, a gente tá pra iniciar uma operação internacional. E se você olhasse o escritório da Hotmart em 2014... Não dá pra botar você nenhuma nunca fé que isso vai falava acontecer. que ia- Deixa 50 pessoas, né? cara. Tipo assim, a galera tava trabalhando na sala de reunião, cara. Mas eu acho que eles tinham um pouco o desejo, né? 2011 eu não sei, mas acho que 2013 ali tinha um pouco desse Não, desejo. claro, você pode ter uma ambição, né? É. Mas o que eu tô querendo dizer é que você nunca sabe a velocidade que vai acontecer aquilo, o jeito que vai acontecer aquilo. É, Então, eu tangibilizar, acho né? que a minha saúde mental, ela tá muito ligada ao fato de eu não colocar muita expectativa em resultado e mais expectativa no que é a minha parte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. E eu acho que no final, por eu pensar assim, acaba que eu tenho mais resultado que a maioria das pessoas. Porque acho que a gente fica muito... A gente é muito... sei lá, configurado a ficar olhando pro placar. Né? Você pensa assim, mesma coisa que você vai jogar basquete, e em vez de você ficar batendo a bola no chão e arremessando, você fica olhando pro placar pra ver se muda. Quanto mais você olha pro placar pra ver se muda, menos o placar muda. E quanto mais você bate a bola no chão e tenta arremessar, mais o placar muda. Então eu fico mais focado no fundamento. Você tocou num ponto que eu já tava doido pra te perguntar e agora você criou o gancho perfeito aí que você falou de questão de saúde mental. A gente sabe, todo mundo que te conhece sabe, mas a gente também principalmente que você é um grande fã do estoicismo, um grande praticante do estoicismo, né? Fã do estoicismo é um negócio meio contraditório. Não é a palavra. Não é a palavra certa, mas você é um praticante do estoicismo, a gente gosta pra cacete também. Fiquei felizaço com o pacote de livros que você mandou. Você viu lá, Meditações do Marco Aurélio. Cara, aquele livro é maravilhoso. E você sabe que você ganhou também um curso lá do Clóvis, né? Sim, chegou acesso já. Aí com o Clóvis explicando fica melhor. Sim. E aí, cara, você acha que... Bom, com certeza você acredita que tem grandes pontos ali da filosofia e das escolas de pensamento que podem ajudar um empreendedor ou uma empreendedora a terem uma vida mais equilibrada. Você acha quais são os principais ensinamentos que você pegou desses estudos de filosofia que você aplica e que você fala, cara, isso aqui eu recomendo para toda pessoa aplicar também? Sei lá, vou dar 3, assim. Primeiro é que a primeira e única tarefa da vida é você separar aquilo que você tem controle daquilo que você não tem controle. Então, sei lá, você pega aqui, ó, você tem um controle nesse pontinho, bem pequeno. Aqui você tem que colocar quase toda a sua energia. Aí tem um círculo à sua volta que você influencia. Então, por exemplo, posso ligar pro Abramo e falar, Abramo, pô, você consegue me indicar uma pessoa que faça isso? Eu posso influenciar o Abramo, mas eu não controlo, mas eu influencio, né? Posso pedir alguma coisa, posso pedir um favor. E aí tem o resto do mundo que você não tem controle nenhum. E que geralmente é onde a gente gasta mais tempo. Tipo assim, quanto o meu concorrente cresceu no Instagram e eu não? Quanto que o fulano vendeu e eu não? Tem uma guerra agora, o dólar vai abaixar, o dólar vai diminuir, ou não sei o quê. Você não tem nenhum controle sobre isso. O único controle que você tem é sobre o que você vai fazer ali no seu microcosmos e aquilo vai influenciar o restante. Então é isso, assim, colocar mais energia nisso, né? Várias vezes eu me disperso também, mas eu faço um esforço para colocar mais energia nisso. A outra coisa é pensar nessa parada da morte. Mas não a morte só assim, eu vou morrer e tal, eu posso morrer hoje. É a morte como o inevitável, né? Mas a morte de tudo. Então, por exemplo, eu lancei o Gustavo 14 vezes. Um dia ele chegou e falou, cara... Pra mim deu. Pra mim deu. Obrigado, valeu, foi ótimo. Mandou aquela da Vanessa Mata. É só isso. Não tem mais jeito. Boa sorte. Acabou. Boa sorte. E assim, pô, eu não tenho como influenciar o Gustavo. Eu não tenho como convencer ele. Não, Gustavo, por favor, não se aposenta. Eu tô ganhando mó grana junto com você. Fica aí. Não, o cara não quer. Então, assim... Tanto que eu lembro que quando eu falei com ele, assim, uma pessoa que trabalha com ele até...
ela até falou assim, pô, o Rodrigo nem ficou insistindo, né, pra ele continuar e tal. Achei estranho, né? Achei que ele ia ficar lá, pô, fica aí. Fica aí. Mas eu não fiquei porque é isso, eu não tenho controle sobre isso, né? Se o cara não quer fazer e tal. E isso se aplica pra tudo. Então acho que essa é a primeira coisa, pensar na morte. Então, por exemplo, a morte desse negócio que eu tinha com o Gustavo, que foi o maior negócio que a gente já fez até hoje. Putz, foi super bem, foi um projeto bem sucedido, teve mais de 40 mil alunos. Quando eu comecei a trabalhar com ele tinha 15 mil seguidores no Instagram, agora ele tem 1,5 milhão. Não tinha canal no YouTube, agora o canal dele tem quase 1 milhão no YouTube, ou 1 milhão, sei lá. Mas assim, tinha um prazo que dependia dele. Então assim, pô, eu sempre pensava nessa morte. Eu sempre pensava assim, pô, uma parte grande da minha empresa depende desse negócio do Gustavo. E se esse negócio morrer, o que eu vou fazer? Então, eu já criei várias coisas ao redor disso, porque no dia que morreu de fato, eu tava preparado, né? Lá no negócio do José Mourinho, ele fala, se você se prepara... A única maneira de você estar preparado é se preparar pro pior. No Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca, ele fala muito disso, né? Que é você simplesmente aceitar os ciclos naturais e se preparar para eles. E isso também... O Marco Aurélio tem essa parada mais ou menos assim, que ele fala assim, você pode deixar a vida agora mesmo. Deixe que isso determine tudo que você pensa, diz e faz. Então, o Ryan lá, que é um cara que eu gosto muito, o Ryan Holiday, ele fala que ele põe o filho dele pra dormir todo dia e pensa assim, pô, e se ele não sobreviver essa noite? E ele fala assim, pô, isso pega toda a fibra do meu ser. Mas ele falou, mas que é isso que faz ele se comportar de uma maneira no dia seguinte, que, sei lá, ele não fica, tipo, assistindo Netflix em vez de ficar com a criança, ele não fica, sei lá, fazendo outra coisa, porque ele sempre pensa, e se hoje for o último dia que eu estiver com ele, né? E ele acorda feliz porque ele acordou se sentindo que ele ganhou um bônus, né? No outro dia ganhou mais um bônus e tal. Vinhas, quem quiser acompanhar um pouco mais de você, onde você sugere? Instagram? Instagram, _Rodrigo, arroba Rodrigo _Vinhas. Rodrigo _Vinhas. Assim, tá escrito na tela, tá? Tá bom, a gente vai pôr, a gente vai colocar com erro de digitação, vai indo e voltando. E nós vamos colocar na descrição aqui também. Só que você tem um podcast também no YouTube. Tem um podcast, no YouTube, no Spotify e tal. Não percam, e não só o do Vinhas, o nosso também tá em todas as plataformas de áudio. Deezer, Spotify, GoPlay, Apple. Se você pedir, o Abramo te manda um podcast completo por áudio do WhatsApp também. Eu posso mandar também, não tem problema. Se você mandar pra mim. E vamos agradecer ao meu querido Rodrigo Vinhas. Cara, obrigado a vocês pelo convite, foi uma honra. Cara, eu sou fã da Hotmart. A gente é um fã seu, cara. Você é um parceirão e Tamo um cara junto. que a gente tem o maior carinho do mundo. Então, obrigado por retribuir. Tamo junto. É nóis na Queiroz. Valeu demais pela presença. E você aí que acompanhou a gente, obrigado. E a gente se vê de novo daqui 2 semanas. Tchau, tchau. Forte abraço.